participação. Bom, pessoal, então, para quem não nos conhece, né, eu sou a Silvia Ribeiro de Souza, sou vice-coordenadora da pós-graduação do Instituto de Botânica. Aí nós temos aí a Inês Cordeiro, que é uma coordenadora de área, também está representando a pós-graduação. E hoje, na verdade, a ideia aqui é fazer mais um bate-papo com vocês, quem não conhece a pós-graduação do Instituto de Botânica, e aqueles que conhecem e tiverem interesse em fazer perguntas, dúvidas, eu acho que esse seria o momento. Eu vou fazer uma pequena apresentaçãozinha da pós. O Michel, que é o nosso técnico de TI, ele vai gravar essa apresentação. Nós pedimos a todos manter o microfone também fechados, tá? Para não ter ruído. E aí, quem tiver dúvidas, perguntas, pode estar interrompendo a gente pelo chat, levantando a mãozinha ou fazendo perguntas também. E aí, a Inês ou eu, a gente pode responder ou parar a apresentação e respondendo durante, né? Porque a ideia mesmo é uma conversa, né? Então, não é nada formal, é algo bem descontraído, é essa a ideia. O que eu queria falar, assim, a princípio, é que, para aqueles que não conhecem, né, o Instituto de Botânica é um instituto de pesquisa e ensino, tá? Então, desde 2003, nós temos o programa de pós-graduação, mas, além do programa de pós-graduação, a gente tem outros programas também que vale a pena citar aqui para aqueles, sei lá, alunos de segundo grau ou os alunos de graduação que estão nos assistindo. Então, nós temos o PIBIC, que é um programa de iniciação científica, que o objetivo dele é formar alunos de iniciação científica, ou melhor, permitir que alunos de graduação estejam dentro do Instituto, aprendendo com a gente, né, por meio de um estágio de iniciação científica. Nós temos também o programa do CEA, que é para alunos de segundo grau, então, que participam também da parte administrativa ou também em laboratórios. Então, esses alunos, eles se cadastram no CEA e também podem participar das nossas atividades, tanto de pesquisa quanto a parte administrativa dentro do Instituto. E aí nós temos também cursos de especialização, não chega a ser lato sensu, mas a gente tem uma série de cursos, então, se quem tem interesse, pode entrar no site do Instituto de Botânica, e lá a gente tem vários cursos de especialização que os nossos pesquisadores, nossos especialistas, eles oferecem ao longo do ano. Esses cursos de especialização, a sua maioria, são pagos, né? Muito diferente da pós-graduação. A pós-graduação, que é uma pós-graduação stricto sensu, que vai estar formando mestres e doutores. A gente tem aí algumas bolsas de mestrado e doutorado oferecidas por agências de fomento, como a FAPESP, o CNPq, a CAPES, e eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês aqui. Acho que é isso. Tem alguma coisa para colocar, Inês? Você está muda. A gente não pode esquecer de mencionar que o PIBIC é um programa bem mais antigo que o nosso programa de pós-graduação, né? E mesmo antes do PIBIC, que já é um programa antigo, os pesquisadores do Instituto de Botânica sempre capacitaram pessoal em vários níveis, tanto em nível de iniciação científica, os alunos das faculdades, né, das diversas faculdades, como também nós sempre participamos de programas de pós-graduação e das universidades, né, da Unesp, da USP, aqui de São Paulo. O nosso programa de pós-graduação veio numa época, em 2003, quando a CAPES tinha uma orientação de dar exclusividade para os membros da casa de cada um dos programas. Então, desde então, foi uma preocupação do pessoal da época, principalmente coordenados pela doutora Sônia Dietrich,
que deu início ao processo todo que levou à criação da nossa pós-graduação, já diretamente aprovada com mestrado e doutorado, que é uma coisa bastante rara, né? É isso, Silvia. Muito bem lembrado, Inês. Eu tô no Botânico desde 2005, então eu já entrei com, com a pós-graduação já em movimento. Então, muito bem lembrado, Inês. Eu vou fazer, então, uma apresentaçãozinha com slides, tá? Eu vou compartilhar os slides com vocês aqui, mas é só para a gente ter um embasamento, assim, uma ferramenta para a gente estar embasando essa conversa. Mas, de novo, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem levantar a mãozinha aí que a gente vai respondendo. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a certa. Tá compartilhado? Tá, né? Tá. Tá, então eu peço para todos fecharem, então, o microfone. Tá ótimo. Bom, então, essa tela principal. Então, nosso programa de pós-graduação é um programa em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente. Está aí com a gente desde 2003. Nós temos 2 áreas de concentração, as plantas vasculares e plantas avasculares e fungos. Para quem não conhece o programa, nossa estrutura organizacional da pós-graduação, né? Ela é composta pelo reitor, que é o diretor técnico do departamento, hoje é o Dr. Luiz Mauro, e aí a comissão de pós-graduação. A comissão de pós-graduação, no caso, a doutora Mutue Toyota Fungi é a coordenadora, eu sou a vice-coordenadora, tem o conselho, né, do curso, que é composto por corpo docente e discente. Então, aqui vou mostrar a composição, né, as pessoas, no caso, a Mutue, eu, a coordenadora da área da PAF é a Denise de Campos Bicudo, vice Andréa Tucci, da PVA a Inês, vice o Nelson Júnior. Também temos a nossa secretaria, que hoje temos a Chiles e o Carlos Agena, que está de volta aqui com a gente. O que mais que vale a pena falar? Um pouquinho sobre o objetivo da pós-graduação, né? Então, nosso objetivo, a pós está aí há 17 anos, completando 18, e o nosso objetivo é formar profissionais qualificados, né, capacitados, em pesquisa científica, em pesquisas tecnológicas e também capazes, né, de propor políticas públicas, tanto nas áreas de botânica, ecologia, impactos ambientais, preservação de recuperação de ecossistemas, entre tantas outras, né? O nosso profissional, o profissional que é capacitado por nós, ele tem uma visão multidisciplinar. Então, ele sai com essa visão multidisciplinar que permite ir para diferentes áreas, tanto a área da acadêmica, quanto a área de empresas, né, indústrias. Nós temos hoje egressos que trabalham em indústrias. Aluno meu mesmo, hoje está trabalhando na BASF, a gente tem alunos que estão trabalhando na Oxiteno. Então, não é apenas uma formação muito acadêmica que permite apenas o formando ir para academia ou dar aulas, né, em universidades ou fazer pesquisas apenas em universidades. Não, nós capacitamos esse profissional de modo que ele tenha um conhecimento amplo e ele também pode ir para outras áreas de conhecimento. O que mais que eu tenho para dizer? Bom, esse aluno que entra na pós-graduação, ele vai cursar diferentes disciplinas, né? E que permite, então, ele, para quem não
conhece, né, o programa de pós-graduação estricto sensu, vale a pena ressaltar aqui que depois, ao longo do curso, além das disciplinas que ele cursa, ele tem que desenvolver um projeto de pesquisa, né, e defender ou apresentar, né, o seu trabalho, no caso, trabalho numa dissertação, se for um aluno de mestrado, e uma tese, se for um aluno de doutorado. E esses projetos de pesquisas, eles de uma certa forma, eles são alinhados às pesquisas que nós, do Instituto Botânico, desenvolvemos. E vale a pena, então, ressaltar quais são as nossas pesquisas aqui, que nós temos desenvolvido. Então, aqui eu trouxe, em linhas gerais, quais são as linhas gerais, né, das pesquisas que nós desenvolvemos aqui no Instituto Botânico. Então, nós temos aqui a diversidade, filogenia e sistemática de plantas avasculares e fungos, ecologia e biomonitoramento de ambientes terrestres e aquáticos, ecologia e biomonitoramento de ambientes terrestres, aqui, gente, e aquáticos na área vasculares e vasculares, fisiologia e bioquímica de plantas vasculares, florísticas, filogenia e sistemática de plantas, ou seja, realmente uma diversidade muito grande de temas que nós desenvolvemos ou pesquisamos, né, dentro do Instituto. Vamos ver o que mais. Inês, você quer colocar alguma coisa? Não. Tem que abrir seu microfone. Oi, desculpa, gente. Tem que abrir. É bom lembrar também, Silvia, que além dos nossos docentes da casa, todos pesquisadores do Instituto de Botânica, nós temos também algumas pessoas que fazem parte do núcleo permanente, né, Silvia, mas que são de outras instituições, que é o Nelson Menoli, né, e mais recentemente o nosso colega da Universidade Federal do ABC, Silvia, me faça lembrar o nome. O professor Anselmo, não lembro o sobrenome dele, mas é o professor Anselmo da Universidade Federal do ABC. E também nós temos a professora Lígia dos Estados Unidos, né, da Universidade, acho que é da Califórnia. Isso. Né? Isso. Então, assim, eu vou falar um pouquinho dos docentes, mas a ideia agora, a princípio, é falar assim, nós temos uma gama muito grande de linhas de pesquisa, né? Então, aqueles que têm interesse em trabalhar com plantas vasculares, nós temos várias linhas aí sobre plantas vasculares, e também aqueles que têm interesse em trabalhar com plantas avasculares e fungos. E, de uma forma geral, o meio ambiente como um todo. Bom, vou falar um pouquinho, então, sobre alunos, né? Algumas informações que eu acho importantes. Primeiro, o número de docentes. Esses 29 docentes são docentes do núcleo permanente. E nós temos 6, se não me engano, acho que estão no núcleo como visitantes e colaboradores, tá? Hoje, o número de alunos ativos são 64. E as disciplinas oferecidas hoje são 20, tá? Bolsas no programa, isso é interessante falar. Hoje nós temos bolsas disponíveis, isso até dezembro de 2020, nós temos 10 bolsas de mestrado e 6 bolsas de doutorado. Então, lembrando, né, que a pós-graduação, no caso, é para os alunos formados, são já graduados, e aí eles entrariam no mestrado. Então, nós temos 10 bolsas disponíveis, e o aluno que já é formado, que já é mestre, ele pode, então, ingressar no doutorado, e hoje nós estamos com 6 bolsas disponíveis. Aqui é o valor dessas bolsas, em média, tá? Porque vai depender da agência, no caso, a FAPESP, você acaba pagando mais. A FAPESP, para quem não sabe, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, então, ela paga um valor maior. A bolsa de doutorado é aproximadamente 2.200, também, lembrando que a FAPESP ela é um valor maior.
E hoje nós temos, vou falar no final, estão abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de pós-graduação, e hoje nós temos 15 vagas de mestrado e 10 de doutorado, disponível para quem tiver interesse em prestar. Bom, o que eu acho interessante falar é o quão relevante a nossa pós-graduação em termos de qualidade, né? A pós-graduação do Instituto de Botânica, ela é nível 5 pela CAPES. O que é nível 5 pela CAPES? Significa que é um curso onde nós temos um corpo docente de excelência, então todos os nossos docentes têm alta produtividade, eles produzem muito. Eu vou falar para vocês o que é produção, porque eu não sei se todos sabem o que é produção científica, né? Então, são docentes que têm alta produtividade, que têm a capacidade de captar financiamento externo, ou seja, nós podemos hoje propor atividades científicas e desenvolver nossos trabalhos científicos não apenas através de verbas vindo do governo do Estado, no caso da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a qual o Instituto está lotado. Mas agências de fomento como a FAPESP, o CNPq, os nossos pesquisadores conseguem captar esses recursos por essas agências, e a gente só consegue fazer isso porque nós temos alta produtividade. Então, se nós não tivermos alta produtividade, a gente não consegue fazer essa captação e muito menos, então, formar mestres e doutores, como a gente tem feito desde 2003. Bom, então, para que vocês saibam, nós temos hoje 262 diplomas de mestre e 132 diplomas de doutores. A produção científica, resumindo em termos de artigo científico, de 2019 apenas, nós tivemos 107 artigos científicos, sendo 77 em periódicos Qualis A1 e B1. O que é Qualis A1 e até B1? O que é Qualis, né? Qualis é nosso indicador de qualidade dessa produção científica, ou seja, quanto melhor for a revista, quanto maior for o impacto dessa revista na comunidade científica, maior é esse Qualis. Então, assim, revista Qualis A1 é aquela em que a pesquisa científica ela é muito consolidada, ou seja, a comunidade científica enxerga aquela pesquisa como sendo realmente de alta relevância. Tá? E aí, assim, vai diminuindo o Qualis. Então, revista C, por exemplo, é aquela que não tem alto impacto, a comunidade científica acaba não lendo muito esses artigos. Tá? E o que é importante mostrar aqui para vocês? Que a nossa produção científica, mais da metade está no Qualis A. O que novamente reforça a nossa capacidade realmente em produzir esses artigos. E o que é mais importante ainda é que esses artigos eles não são produzidos sozinhos. Eles dependem dos alunos. Se a gente não tem alunos, né, mestres, mestrandos e doutorandos trabalhando junto com a gente não consegue essa alta produtividade e essa alta qualidade. Tá? Então, é um trabalho em conjunto com esses alunos de mestrado e doutorado. Algo também importante a ressaltar aqui é o fator H. O fator H é também um indicador de qualidade dos nossos docentes, tá? Que ele vai mostrar o quê? Na verdade, ele engloba aí a produção científica, mas também a capacidade desse docente captar recursos, a capacidade desse docente orientar alunos, né, a capacidade desse docente fazer o seu trabalho científico como um todo. Nós, da comunidade científica, normalmente a gente define pesquisador que tem o fator H
igual ou acima de 7, ele é, ele é considerado um excelente pesquisador, um excelente profissional, né, na área acadêmica. E aqui, nós estamos aqui nos nossos docentes, a porcentagem desses docentes, mais de 70% dos nossos docentes tem um fator H acima de 7, mostrando novamente a relevância do nosso corpo docente na formação e na capacitação de mestres e doutores na área de biodiversidade vegetal e meio ambiente. Inês, você quer falar? Eu vou falar um pouquinho, sim, Silvia. Então tá bom. É o seguinte, quando a Silvia menciona esses impactos, o nível de impacto das revistas, isso aí para a gente, que já está no mercado há bastante tempo, no mercado que eu digo é o mercado da pesquisa, não o mercado real, né? Quando isso apareceu no meio acadêmico, foi um grande choque para todos nós, porque as coisas nem sempre foram dessa forma, né? A produtividade, é lógico, sempre foi bem-vinda, a publicação sempre é necessária, porque sem publicação não há divulgação dos resultados das pesquisas realizadas pelo Instituto, por todos os institutos de pesquisa e a universidade. Mas a questão da contagem quantitativa de todos esses índices que apareceram, eu imagino que, a princípio, deixam os alunos um pouquinho assustados, né? A Silvia mostrou aí esses gráficos todos, eles são bastante assustadores, né? E isso tem dois aspectos. Primeiro, eu não gostaria que as pessoas que estão imaginando entrar na área da pesquisa se assustem muito, mas, de qualquer forma, elas precisam analisar se é isso mesmo que elas querem para a vida delas, né? A vida do pesquisador é uma vida, como vocês já devem ter observado, bastante diferente. Nós não estamos empregados em empresas, como a Silvia bem mencionou. De fato, nós temos vários alunos que estão muito bem empregados, né? Eu também tenho um aluno que é coordenador na área de educação, coordenador de universidade, o Alan Pichaidet, que eu gosto sempre de citar, é coordenador da área de biologia da FMU, muito importante para nós, né, a continuidade dos nossos ensinamentos. Esses índices, infelizmente, são necessários. Por quê? Porque o contingente de pessoas que hoje estão associadas a instituições de pesquisa, que hoje em dia fazem mestrado, fazem doutorado, é um número cada vez maior, principalmente no Brasil, né? Isso é uma coisa bem interessante. Nós temos muitos programas de pós-graduação, muitos alunos desenvolvendo seus trabalhos de mestrado, desenvolvendo seus trabalhos de doutorado. Nós vemos que no exterior esses programas não são tão grandes, né? É um número bem mais reduzido, né? Talvez isso se deva, muito provavelmente se deve às características do mercado para absorção de tantas pessoas capacitadas em nível superior, né? Boa parte delas acaba indo para a pesquisa. Mas é importante sempre salientar para o estudante que está pensando em se iniciar na pesquisa, em fazer um programa de pós-graduação, iniciar um programa de pós-graduação, que ele pode ter dois aspectos. Ele pode capacitá-lo para o mercado de trabalho, você vai ser um profissional mais competitivo em termos de conseguir uma boa posição em empresas de pesquisa, né? Como também você pode pensar mais futuramente em se dedicar ao ensino, tanto nas universidades particulares, que nós temos várias faculdades, vários centros de ensino, principalmente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, mais exatamente, e também das universidades públicas, tanto as estaduais quanto as federais, né? Tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque é uma entrada de cabeça num mundo que, apesar de não ser empresarial, é também, né, Silvia, bastante competitivo, como a Silvia mostrou. Exatamente, é um mundo extremamente competitivo, e eu acho que, assim, hoje em dia, qualquer mundo que você entrar, né, se for no mundo corporativo, se for na empresa, qualquer mundo ele é competitivo, né, então vai sobreviver aquele que tem maior capacidade, maior condições mesmo e conhecimento na sua área de atuação.
Então, eu acho que a gente só está mostrando como nós somos avaliados. E o que eu queria passar aqui para vocês também é que nosso programa de pós-graduação ele é formado de docentes, né, de um corpo técnico bastante competente. Que produz, que está dentro desse mundo competitivo, mas a gente produz e a gente está o tempo todo conseguindo capacitar e produzir pesquisa científica de qualidade. Né? Então, eu acho que isso é importante, que os nossos alunos aí saibam, né? Que nós estamos aqui, lógico, colocando a cara a tapa, fazer pesquisa nesse país que está cada vez mais difícil conseguir recursos, mas as nossas pesquisas são pesquisas de qualidade. Acho que isso que é importante. Bom, então eu queria mostrar isso para falar para vocês a nossa produção científica. E aí eu vou mostrar, então, que nós temos parceria dessa produção científica que a gente não faz sozinho também. Nós estamos sempre aliados aos parceiros nacionais, então nós estamos com várias parcerias com universidades, com empresas, com instituições privadas. Eu, por exemplo, tenho uma parceria com a Oxiteno, que é uma empresa privada. Já tive parceria com a Petrobras. Tenho parceria com várias universidades. Então, nosso corpo docente como um todo trabalha sempre com a USP, com a Unifesp, Unicamp. Aqui são as principais que a gente tem parcerias. Então, o que significa essa parceria? Então, nós temos projetos em comum com docentes, e aí os nossos alunos, eles acabam se envolvendo nesses projetos e acabam também participando, ou indo para as universidades, fazer cursos, desenvolver projetos. Então, nós não estamos numa ilha, né? Isso é importante, porque muitos já me perguntaram, mas Instituto de Botânica, eu vou para o Instituto, eu só fico ali. Eu falei, não, pelo menos os meus alunos, eu tenho certeza que da grande maioria acaba indo para outras instituições e tem uma interação muito grande com outras instituições durante o programa de pós-graduação. Além das parcerias nacionais, e aí eu acho que é um ponto extremamente positivo da pós-graduação, é que nós também temos parcerias internacionais aqui. Eu vou citar apenas algumas, né? Desculpem se eu estou esquecendo de alguém aqui, estou vendo alguns docentes aqui com a gente, desculpe se eu estou esquecendo de alguém. Mas aqui, assim, eu sei que a professora Mutuê tem parceria com a Alemanha, a professora Regina e a Inês com o pessoal da Espanha, a professora Marisa e o Emerson tem parceria com o pessoal da Itália, a Rosângela com a Bélgica, eu tenho parceria com o pessoal da França, a Inês também, que está dentro de um projeto nosso agora, né, Inês? Com os Estados Unidos, o professor Jefferson e o Mutuê, República Tcheca, a Denise, a Inglaterra, o professor Marcos Aidar, eu também estou com parceria com o pessoal da Inglaterra, ou seja, tudo isso é para mostrar para vocês que os nossos alunos, eles não apenas vão para as universidades fazer parceria com os projetos que nós temos em andamento, mas também tem possibilidade de ir para fora, fazer estágios fora, uma vez que nós, docentes, temos projetos em parcerias com algumas universidades no exterior. Então, eu acho que isso é muito, muito bom, porque o aluno ele acaba tendo uma maior interação internacional. E hoje em dia, se você não tem essa interação internacional, você não consegue fazer pesquisa de ponta. Então, o nosso objetivo, como eu falei no início, ter pesquisa de ponta, e aí, com a parceria internacional, isso é viabilizado. Quer falar alguma coisa, Inês? Ou posso dar andamento? Pode continuar, tá. Silvia, por favor. Bom, então é que eu já estou meio que acabando. Uma coisa interessante que eu queria mostrar, essa foto aqui, na verdade,
também peço desculpas aos nossos colegas aí que eu não consegui pegar fotos de todos os laboratórios, mas a ideia é mostrar que a gente tem uma infraestrutura muito boa dentro do Instituto de Botânica, né? Então, a gente tem núcleos de pesquisas com laboratórios. Nós temos laboratórios de genética, microscopia, nós temos laboratórios experimentais. Hoje, a gente tem um centro de multiusuário, né, que foi criado com a possibilidade de um projeto temático com a FAPESP, um temático institucional. Não tinha foto desse laboratório para trazer para cá, mas é importante que vocês saibam que nós temos equipamentos multiusuários de alto nível. Então, nós temos aí, que eu sei, câmaras de exposição de plantas a temperaturas controladas. Temos também medidores de fotossíntese, né? O IRGA, que também de alta geração. O que mais? Temos também aqui torres em campos, né? Então, essas torres, na verdade, dentro de um DNEI. Então, falamos torres em campo para fazer estudos de ecologia em campo, aqui a xiloteca, fitoteca. Então, é um instituto realmente de alto nível, com uma boa infraestrutura para os nossos alunos, como eu disse, alunos que vão desde o nível médio, né, no caso CA, até o programa de pós-graduação, passando pelo PIBIC, né, até o programa de pós-graduação. O que mais que eu posso falar? Então, e aí eu quero chegar aqui para falar para vocês, apresentar que nós estamos com o processo seletivo aberto. Silvia, você me deixa falar um pouquinho, já que você vai falar do processo seletivo, eu gostaria de falar um pouquinho também, estão me ouvindo bem? Sobre você falou de todos esses aparelhos legais, o que você falou que eu mais gosto. Né? Não, esqueceu de todos os acervos, né? Porque, afinal, o Instituto é conhecido, antes desses aparelhos serem inventados e serem instalados no Instituto, nós temos um acervo que é composto de várias coleções, tanto de plantas vivas quanto dos herbários, né, as plantas preservadas, enfim, além das coleções de culturas, né? Então, nós temos um herbário muito grande, ele é o primeiro herbário de São Paulo e talvez o segundo ou terceiro do Brasil, né? É um herbário agora que está, cujo acervo, se nós tivermos bastante sorte, a gente vai conseguir transferi-lo, pelo menos em boa parte, até o final do ano, para um novo prédio, que está sendo, como todos sabem, está sendo reformado, com verba do governo do estado, e nós esperamos poder contar com o acervo novamente disponível para consulta, porque é uma coisa muito importante. Apesar da consulta presencial não ser possível ainda nos dias atuais, nós temos várias coleções disponíveis através do Species Link e de outros sites que possibilitam a consulta remota desse material, cujas informações podem ser consultadas e as imagens também podem ser observadas, não só a coleção de plantas vasculares, como a coleção de peridófitas, de briófitas, de algas, coleções tradicionais de fungos também, tradicionais aqui de pesquisadores do Instituto de Botânica, né? Vocês devem saber, né, que a florística e a taxonomia foram linhas centrais, foram a base das pesquisas aqui do Instituto de Botânica, e hoje, felizmente, nós temos aí uma grande diversidade de pesquisas que a Silvia mostrou para a gente. Eu fico muito feliz de poder participar de um projeto junto com ela, principalmente porque ela me deixou subir em uma das torres, que era meu grande sonho, ver a nossa matinha, que apesar de não ser uma mata primária, é uma mata secundária, mas é aquela das matas secundárias que eu mais amo na minha vida, porque é onde eu trabalho já há 33 anos.
Então, todo esse acervo, né, precisa ser lembrado também. Então, para aqueles estudantes que vão que imaginam desenvolver alguma pesquisa em diversidade, em taxonomia, em sistemática, nós temos esses acervos preciosos. E agora a Silvia vai falar sobre o nosso processo seletivo, né, Silvia? Tá, isso. Antes de eu falar do processo seletivo, eu tenho que lembrar aqui, gente, vou voltar, tá? Que estão me lembrando aqui que nós temos também o professor Sérgio, que faz colaboração com o pessoal da França, e também temos parceria com a Universidade de Lisboa. Eu acho que o professor Emerson, ele também tem parceria com a Universidade de Lisboa. Ou seja, aqui são só alguns exemplos, né? Mas é lógico que nós temos parcerias aí com várias instituições de diferentes partes do mundo, e os nossos alunos, eles têm essa possibilidade de fazer estágio no exterior, com bolsas, ou com bolsa FAPESP, ou com bolsa CNPq, mas nós temos, né, Inês, se não me engano, no ano passado foram 4 alunos para o exterior, 3 alunos para o exterior, e esse ano eu não sei como é que está, por causa da pandemia, mas a gente sempre tem 2 bolsas ou 3 bolsas para mandar os nossos alunos para o exterior. Bom, então, também, é lógico, tem que lembrar que a Inês é a curadora do herbário, né? Não, eu não sou, não. Não é mais? Na verdade, não, há muito tempo. Na verdade, nós somos tão poucos no herbário que todos nos consideramos curadores, né? Mas, na verdade, a curadora de fanerógamas, né, que é a maior coleção do Herbário SP, ainda é a Maria Cândida, que trabalha duramente na informatização, e agora nós temos feito, além da informatização, um trabalho bem pesado, que é manter a fitossanidade, digamos assim, dessas nossas coleções. Aqui a gente tem despendido bastante energia para isso, não só a Maria Cândida, a Candinha, como todos nós do herbário, né? Tá, então, só para finalizar, então, para a gente abrir para a conversa, né, falar sobre o nosso processo seletivo, que ele está aberto, né, as inscrições começaram dia 27/5, vai até 27/6, nós vamos fazer a homologação dessas inscrições no dia 1/7, o exame da seleção e entrevista vai ser nesse período, de 20 a 24/7, aqui temos, né, datas como recurso, resultado final. Se alguém tiver maiores interesses, procura no site. O que é importante dizer aqui e ressaltar, né, que devido à pandemia, a gente vai fazer o nosso processo seletivo totalmente virtual. Então, as provas vão ser provas que a gente ainda está discutindo, se vai ser prova oral, né, ou prova, uma parte oral, uma parte escrita. A gente vai estar, a comissão, que a comissão esse ano está composta por mim, pela Inês, pelo professor Marcos Aidar, pelo professor Denilson e pelo professor Jacques Zanon. Então, as provas serão virtuais, o processo, as inscrições também serão todas recebidas por este e-mail aqui. O que é importante? Que o aluno tenha um orientador. Então, se alguém tiver interesse em fazer o processo seletivo esse ano, busque o seu orientador. Esse orientador você pode achar, por exemplo, dentro da nossa página do Instituto de Botânica. Infelizmente, eu não coloquei o link da página, mas é fácil vocês acharem aqui. Então, vai na página do Instituto Botânica, olhe lá o perfil dos orientadores disponíveis. Se tiver interesse, entre em contato com esse orientador, né? Vocês vão escrever um projeto de pesquisa e aí vão submeter aí para o processo seletivo, para a inscrição do processo seletivo. O projeto, e o aluno de mestrado vai ter que fazer essa prova, e o de doutorado apenas o projeto e a entrevista. Então, não percam a oportunidade, porque nós temos bolsas disponíveis. Então, vale a pena aí vocês conversarem com os docentes nessas diferentes linhas de pesquisas que eu passei para vocês. Eu acho que eu tinha para dizer isso. Não sei se você quer falar alguma coisa, Inês, antes da gente abrir para perguntas. Até também para
colocação, eu estou vendo aqui alguns docentes, né? Eu acho que eles também poderiam estar falando, se alguém tiver alguma dúvida na área deles, alguma coisa mais específica, eles também poderiam estar comentando. Você tem alguma coisa para colocar, Inês? Silvia, na verdade eu gostaria, assim, apesar da gente ter mencionado da competitividade que também existe no mundo acadêmico, eu gostaria de dizer que, de qualquer forma, vários de nós nascem já com vocação para o mundo acadêmico, com vocação para a pesquisa, porque, de qualquer forma, mesmo ao lado da competitividade, tem todos os laboratórios e o modo de trabalho desses laboratórios, que, na verdade, é a coisa mais importante na vida da gente, saber qual é o tipo de trabalho que a gente vai desenvolver para o resto da vida. É claro que quando a gente inicia o mestrado, a gente pode estar fazendo uma pequena tentativa para ver se a gente vai mesmo se adaptar a isso. Mas muitas pessoas têm essa vocação e é muito importante que ela não seja desperdiçada, porque, como a Silvia disse, a gente está num país que, nos últimos anos, aliás, há vários anos, não tem dado muito incentivo à pesquisa. Mas que isso não deve ser um impedimento das pessoas ainda se interessarem pela pesquisa, que ainda é um caminho bastante bonito e que alegra a vida de muitas pessoas, como alegrou de todos os nossos colegas que estão até hoje no Instituto de Botânica. E aí eu gostaria de, juntamente com a Silvia, abrir para as perguntas, né, dos alunos, dos nossos alunos atuais ou futuros, né, que queiram perguntar alguma coisa para a gente, e dos nossos colegas também, é claro, né? Pessoal, vou descompartilhar aqui, tá? Se alguém tiver interesse ainda sobre o processo seletivo, outras informações, eu acho que o Michel vai poder deixar disponível no YouTube, talvez esse chat depois, ou vocês podem entrar na página do Instituto de Botânica. E eu vou descompartilhar. Descompartilhei, né? E aí, algo que eu queria também comentar é que, assim, é muito gratificante ser pesquisador. Por mais difícil que seja, obter recursos, né, financiamento, orientar alunos, porque não é fácil, né? Ainda mais no país, do jeito que está, as nossas dificuldades de ter recursos. A gente vê, não tem bolsa, o aluno fica 2, 3 meses sem bolsa. Por mais difícil que seja, é muito gratificante chegar no final de um trabalho e você descobrir algo, que você fez uma pergunta, uma hipótese, e chegar a conhecer aquela tua pesquisa final, né? Responder aquela tua pergunta, conhecer diferentes países, né, conhecer diferentes culturas, né, então ter essa possibilidade de fazer uma interação com pessoas de diferentes culturas, e eu acho que assim, é muito gratificante. É muito gratificante você terminar a tua pesquisa e publicar e ver ela sendo lida por várias pessoas de diferentes mundos, poder discutir isso, né, com a comunidade científica, é muito gratificante. Então, é lógico, como a Inês falou, tem que ter vocação, né? Tem gente que nasce com essa vocação. Eu, desde pequena, sabia que eu queria ser pesquisadora, desde pequena eu sabia. Tem gente que se descobre no mestrado, tem gente que se descobre no doutorado com essa vocação, tem gente que termina o doutorado e não percebe que não tem vocação, quer ir para a vida mais empresarial ou indústria, mas eu acho que é isso, Inês, é muito gratificante. Eu sou muito grata por estar hoje no Instituto de Botânica, sou química, né? Para quem não me conhece, eu sou química e estou em volta de muitos biólogos, mas isso para mim me enriqueceu muito em termos culturais, em termos de conhecimento, né? Ver outro mundo acadêmico e, enfim, eu acho que para quem está iniciando agora, para quem pretende iniciar agora, saibam que é difícil, mas é muito gratificante. Para nós que já estamos aí na vida, né, acadêmica, a gente percebe o quão gratificante é. Vou abrir, então, para os nossos colegas, para os alunos que quiserem fazer perguntas. A gente está aqui
Eu estou no... Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Ô, Silvia, a Ada já está com a mãozinha levantada já faz um tempinho. Vamos abrir o, então vamos abrir. Microfone dela. Deixa eu ver. Michel, se você puder abrir. Bom dia. Oi, Ada, bom dia. Tudo bem? Esqueci de baixar a mãozinha, peraí. Primeiro, eu queria parabenizar as duas. Acho que foi muito bacana, muito produtivo. Uma coisa que a gente tem percebido é que o botânico tem uma grande produção, mas às vezes o escoamento desse conhecimento, né, não é tão efetivo assim. A gente acaba se comunicando só com os pares, né, ou com pessoas que trabalham na área. E eu acho que esse novo caminho que a gente entrou, de fazer as lives, vai possibilitar chegar em mais pessoas, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, podem até ler um artigo científico, uma reportagem ou um livro, mas esse contato direto com os produtores de conhecimento é muito bacana. Então, eu acho que é um caminho novo e vai ser muito interessante. Então, parabéns a todos que estão participando da nossa Semana do Meio Ambiente Online pela primeira vez, e parabéns às duas pela apresentação de hoje. E a minha colocação, principalmente para os alunos e futuros alunos de pós-graduação, é sobre a importância de fazer essa espécie de poupança de conhecimento, né? Vocês falaram, nem todos os alunos que fazem pós-graduação serão pesquisadores, muitos vão atuar em outras áreas, até na iniciativa privada. Mas fazer uma pós-graduação é um investimento para o aluno, no conhecimento dele, no currículo dele, aumentando as chances, né, de uma colocação melhor no mercado de trabalho, e é um investimento para o país, num pool de conhecimento. Em momentos como esse que nós estamos vivendo, as pessoas acho que estão percebendo como o conhecimento científico é importante, né? Que é dali que virão as respostas. Então, fica aí um incentivo para os alunos, como disse a Silvia, que apesar das dificuldades não desistam, para os futuros alunos que invistam na sua capacitação, e para o país, né, para os nossos gestores, que voltem, né, a investir melhor na educação de nível superior e pós-graduação. Alertar também para a importância da pós-graduação do Instituto ser gratuita, né, ser pública, e que se mantenha assim, porque é uma forma de você alcançar mais pessoas, democratizar o conhecimento. Então, fica aí o meu convite aos futuros alunos, não desanimem, não desistam, e o futuro da gente está no conhecimento. Não está, né, em armas ou qualquer outro recurso que não seja a educação. Então, parabéns a vocês, e quem estiver aqui acompanhe as próximas atividades da Semana do Meio Ambiente. Um abraço, até mais. Obrigada, Adam. É importante também frisar aqui que, além de ser pública, né, a pós-graduação, nós temos bolsas. Então, o aluno que vai desenvolver o projeto de pesquisa e vai ser capacitado, como você mesmo diz, normalmente ele tem uma bolsa de pesquisa para desenvolver esse projeto. Né? Então, e hoje, como eu falei para vocês, nós temos aí algumas bolsas disponíveis, né, que provavelmente vai ser bem concorrido aí o nosso processo seletivo. Eu acho que tem mais alguém que quer falar, que eu vi uma mãozinha levantando. O Alan quer falar. O Alan. Eu só não consigo desativar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O Michel acho que pode. Vocês me escutam? Eu já estou aqui na salinha. Ah, consigo sim. Tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, a menção do meu nome durante essa live. Eu sou um ex-aluno que carrega o Instituto no meu coração, porque eu venho de uma universidade privada, né, não foi fácil a vida. E aí, quando eu entrei no Instituto de Botânica, eu fui super acolhido, né? Eu sou suspeito para falar porque a Inês foi a minha grande orientadora, e a Inês ela não foi só minha orientadora para o mestrado, para o doutorado, mas ela também me preparou para a vida, né? Porque quando a gente é um aluno de graduação, a gente entra num processo seletivo e fica assustado
e pensa, nossa, bolsa, o que é isso, o que é mestrado, o que é doutorado. E quando a gente está lá dentro, a gente descobre que é um mundo maravilhoso, com pesquisadores de excelência, de pessoas que se dedicam diariamente para mudar a pesquisa, não só do Brasil, mas do mundo, né? E pessoas que muitas vezes não são tão valorizadas assim. Porque o Instituto ele fica ali quietinho no jardim, né? Nos confins do Jabaquara, e às vezes o mundo ele pede que seja um blogueiro, um youtuber, né? E a gente sabe que a ciência não tem essa rapidez como a população espera, né? Porque a população está mal acostumada, digamos assim. Mas é gostoso de ver também o quanto alguns paradigmas da ciência vão sendo quebrados ao longo do tempo, né? Um grande exemplo é esse processo seletivo que vai ser virtual. Eu acho que isso é acolhedor em momento de pandemia, em momento de desespero, em que aquele aluno que está pensando em seguir, né, a área acadêmica, ele fica pensando, nossa, mas e aí? Vou ter que adiar meu sonho por mais um ano? Como que vai ser? Então, quando vocês mudam esse paradigma, é uma visão muito contemporânea do que o ensino, o que a pesquisa ela pode ser. E eu fico muito feliz de ver a live de hoje, dessa semana, de ver o quanto a gente cresce enquanto pessoas, pesquisadores, de ofertar uma visão do que é a ciência, né, para a população. E aí eu gostaria de falar também o quanto eu sou grato pelo Instituto. É um instituto que me recebeu, me acolheu. Como foi citado, é um ensino gratuito. Então, eu entrei numa pós-graduação, eu não tinha muitos recursos pessoais, então eu fui super bem acolhido para desenvolver o meu projeto de pesquisa. E hoje, onde eu dou graças à minha experiência do Instituto. Essa experiência acadêmica, ela me abriu a possibilidade de hoje eu ser um coordenador de curso de uma instituição privada, de eu ser pesquisador e de eu estar na mídia em alguns canais, pela experiência do Instituto. Eu nunca imaginava que o Alan, de alguns anos atrás, né, a gente não vai falar muitos anos para não denunciar a idade, mas o Alan de alguns anos atrás, o Alan era muito tímido, muito inseguro, né? E hoje eu vejo o quanto o Instituto, o quanto a Inês, o quanto o Herbário, o quanto cada uma dessas pessoas que eu convivi nesses anos de mestrado e doutorado, e convivo ainda hoje, porque pesquisa nunca para, né? A gente tem que publicar, a gente tem que continuar, a ciência não é uma caixinha fechada. O quanto eu cresci e dou graças ao Instituto, a todos os amigos que eu fiz aí dentro, e eu acho que o Instituto ele mostra o quanto a ciência ela é aberta. Né? A gente tem que quebrar o preconceito que o cientista é um monstrinho que vai falar numa linguagem difícil, porque ele pode falar numa linguagem que todo mundo entenda e é uma pessoa super acessível. Então, minha gratidão para vocês, e era só esse comentário que eu queria fazer. Nossa, Alan, obrigada por essas palavras, foram muito gratificantes escutar, né, Inês? Muito legal. Muito legal saber, né? De que ex-alunos estão aí bem colocados, né? E formando pessoas, né? Isso é bem gratificante mesmo. Gente, deixa eu só responder duas questões aqui. Uma que o Hugo perguntou no chat, se haverá outro processo seletivo. Então, a nossa ideia, Hugo, realmente é de ter esse processo seletivo agora, em julho, e aí abrir um novo processo seletivo em outubro, novembro. Tá? E aí até lá a gente vai ver se vai ser virtual ou não. Eu gostaria muito que a gente, como o Alan mesmo disse, a gente está quebrando paradigmas, né, de manter esse processo seletivo virtual, porque assim a gente consegue englobar diferentes estados, né? Então, assim, o aluno não precisa vir até o Instituto de Botânica para prestar prova, e sim, por meio virtual, a gente poderia estar selecionando esses alunos. Outra coisa que eu acho que a Juliana perguntou sobre a prova de inglês, como é que seria essa prova de inglês. Esse ano, Juliana, a gente está fazendo o seguinte, o aluno primeiro presta a prova, processo seletivo. Caso ele passe, ele vai ter que mostrar o comprovante da prova de inglês no momento da matrícula, tá? Então, vamos supor que você passe no processo seletivo, é selecionada, só que você ainda não tem o comprovante do inglês. Então, você não precisa necessariamente fazer a matrícula agora, você pode
fazer o inglês, né, essa prova de inglês, e na próxima matrícula, que seria em fevereiro, você se matricula com o comprovante da matrícula. Tá? Então, antes a gente fazia o seguinte, para fazer o processo seletivo, ele tinha que já mostrar o comprovante do processo, uma etapa eliminatória era a prova de inglês. Hoje não. Você faz todo o processo, se você passar, para se matricular, você precisa do comprovante, tá bom? No caso, eu acho que a prova da USP, eu acho que não vai ter esse ano, eu não sei, não fui atrás disso, talvez a secretária, no caso a Shirley, a secretaria da pós-graduação, poderia te auxiliar nisso, entre em contato com a secretaria da pós-graduação, tá? Mas existe uma série de escolas que a gente também disponibiliza no site, que você também pode estar prestando. A Seven, acho que não, mas tem aquela TAP, né, Inês? Tem outros tipos de provas que você pode estar prestando. Em geral, a gente tem indicado o TEAP, que é um tipo de prova feita por algumas escolas, em que é possível você marcar, mesmo com poucas pessoas, você marcar uma data certa para fazer essa prova, e já me disseram que está por volta de R$350, é um pouquinho salgado, mas é o que temos para o momento, né? E em relação à Universidade de São Paulo, eu não sei como é que vai ser realmente, a gente vai procurar saber e informar aos interessados, porque a prova na USP, da Letras, que é desenvolvida pela Faculdade de Letras, ela é feita a nosso pedido, né, mas realmente nós não sabemos esse ano como é que vai ser, porque normalmente ela é presencial, né. Tem mais uma pergunta aqui, a Thaís Soares está perguntando se a gente tem previsão de retorno das atividades após quarentena. A gente não, quer dizer, a gente não tem previsão, eu acho que o diretor, no caso, até o Emerson pode falar, ele está aqui, eu acho que a gente ainda não tem essa previsão. Emerson, você quer falar sobre isso? Não sei se eu consigo te abrir aqui. Eu consigo me abrir. Bom dia. Bom dia. Bom. Tudo bem? Acho que é uma pergunta que todos nós gostaríamos de responder com boa precisão, mas de fato a gente depende da legislação governamental, né? Somos um instituto ligado diretamente à administração direta e que está subordinado a esses decretos governamentais sobre a pandemia. O fato é que ontem a doutora Mutuê participou com a gente de uma reunião de diretores e o Instituto está tomando a iniciativa de propor ao secretário, se possível, um plano de retorno de atividades assim que nós tivermos uma posição da secretaria em relação a esse último decreto governamental que fala sobre o retorno gradual de atividades no estado de São Paulo, e como nós estamos no município de São Paulo também, estamos também subordinados a algumas decisões da prefeitura. Mas, de qualquer modo, estamos começando a trabalhar esse projeto, né, na tentativa, inclusive, de sensibilizar o nosso secretário da essencialidade das atividades de pesquisa que são realizadas pela instituição, do atendimento ao público que a gente oferece, inclusive para os nossos alunos de pós-graduação, para que as suas atividades de pesquisa, as suas teses e dissertações tenham plena continuidade e sejam menos prejudicadas ao longo do tempo aí. Nós temos percebido o esforço do programa de pós-graduação em manter as bolsas, em prorrogar bolsas, de acordo com a liberação aí que está ocorrendo nos órgãos de fomento, CNPq e CAPES. Então, a ideia é essa, que a gente comece a trabalhar junto com os núcleos de centros de pesquisa, um plano de retorno das atividades dentro das normas governamentais que forem sendo editadas aí. Obrigada, Emerson. Bom saber que a gente está aí com uma previsão, não uma previsão imediata, né, mas pelo menos um projeto de previsão aí, retomar as nossas atividades presenciais, né, de uma forma controlada, né. Deixa eu falar mais uma coisinha. A Regiane está perguntando aqui para a gente sobre as informações que são necessárias no envio do e-mail. Então, Regiane, é o seguinte, vou retomar aqui um pouquinho sobre o processo seletivo, que eu acho importante. Para que você faça o processo seletivo, a primeira coisa que você precisa é entrar em contato com um orientador. Aí eu falei aqui que a gente tem na página do Instituto de Botânica
Ali tem um link pós-graduação e tem todos os docentes que são credenciados. Você tenta entrar em contato com um desses docentes. Lá também nós temos os e-mails desses docentes. Se você não conseguir entrar em contato, estiver realmente muito interessado em prestar o processo, pode entrar em contato aqui com a dúvidas pgibt70@gmail.com, tá? Que é o e-mail da pós-graduação. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é buscar um orientador na área que você deseja. Aí, esse orientador vai, junto com você, propor um projeto de pesquisa, e aí sim você vai incluir neste e-mail do processo seletivo as informações que estão também todas disponíveis no edital. Tá? Na página da pós-graduação, nós temos já o nosso edital do processo seletivo, onde você vai ter que dar uma lidinha rápida, né? E lá tem todas as informações com relação aos documentos. Vou citar alguns aqui, que é o histórico da graduação, CPF, RG, né? Os dados pessoais, o projeto de pesquisa, um formulário de inscrição, mas isso está tudo bem especificado, bem descrito lá na nossa página da pós-graduação. Espero ter respondido a sua pergunta. Tá bom, Fabiana? Regiane, desculpa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, ela falou que respondeu. Eu acho que se ninguém tiver mais pergunta, a gente pode finalizar. Ô, Silvia, eu queria colocar uma coisinha que eu acho que a gente esqueceu de falar dos nossos colaboradores pós-doutorandos, né, Silvia? Esquecemos mesmo. Esquecemos mesmo. Então, graças ao projeto FAPESP, que a Silvia mencionou, graças a ele e a outros projetos que os pesquisadores têm, nós contamos com a colaboração de pós-doutorandos, pessoas que se formaram com a gente, fizeram mestrado, doutorado, ou às vezes vieram de outras instituições, fizeram mestrado e doutorado na universidade e atualmente estão desenvolvendo trabalho aqui com a gente. Eu gostaria de citar o Otávio Marques, que é pós-doutorando com bolsa do projeto FAPESP, que foi meu aluno de doutorado. Depois ele saiu por um curto período, fazendo também um pós-doutorado, já iniciando um outro pós-doutorado na Exalc, na USP, e atualmente voltou para o Instituto de Botânica, a quem eu agradeço muito, é um dos meus melhores colaboradores, e eu espero que ele continue sendo um colaborador assíduo, mesmo quando eu rezo para isso todo dia, ele consiga uma boa colocação numa instituição de pesquisa ou numa instituição de ensino, assim como o Alan, por sorte, já conseguiu. Eu gostaria de citar o Jaques também, que fica lá no núcleo de ecologia, e esses dois pós-doutorandos já estão colaborando bastante com o nosso programa de pós-graduação, já ofereceram disciplinas, a disciplina do R, dada pelo Jacques, a introdução ao sistema R, e o Otávio, que deu uma disciplina muito interessante sobre análise de dados para sistemática, principalmente dados moleculares e sistemática para o desenvolvimento de filogenias. A Silvia pode me ajudar com alguns outros que tem a Regina também, que é a nossa pós-doutoranda lá né? Exatamente. Que é do Jefferson. Tem a Gisele, que eu acho que é aluna da Denise. Eu acho que tem o Ricardo da Ecologia, tem tantos lá. Então, assim, acho que é importante lembrar que além do programa de pós-graduação, hoje a gente também tem os pós-doutorandos, né? Então, nós temos diferentes níveis, né? Desde o aluno do segundo, o ensino médio, o graduado, o mestrado e doutorado, o pós-doutorado, que já não é mais aluno, já é profissional, já está só apenas aí nesse limbo, né? Entre arranjar um trabalho efetivo, mas ele já é considerado um profissional, e nós, pesquisadores, os novos como eu e o Emerson, que estamos aí há 15 anos, e os mais antigos, como a Inês e tantos outros aí que nos ajudam aí nessa batalha de manter o Instituto de Botânica em movimento. Eu acho que o Emerson quer falar, que ele levantou a mãozinha.
É só para realmente fazer uma complementação e colaborar nessa informação. A Inês falou da importância do projeto PDIP aí, que está trazendo novos pós-docs. Acabamos de receber uma boa notícia que também um jovem pesquisador foi aprovado e vai compor nosso corpo técnico em breve. Acho que passada a questão da epidemia aí, é o Giuliano, tá? Também no âmbito do projeto PDIP. E assim, o Instituto de Botânica conta com um corpo técnico de pesquisadores e pessoal de apoio, e é muito importante o programa de pós-graduação no sentido de trazer esse esforço adicional, essa mão adicional que os estudantes de mestrado, doutorados, pós-doutorandos e agora jovens pesquisadores também compõem o corpo técnico no sentido de avançar as pesquisas e dar esse apoio para a gente no desenvolvimento das diferentes áreas. É um instituto que eu acredito que já tenha sido dito aqui, atua em todas as áreas da botânica, talvez seja a única instituição no Brasil que atua em todas as áreas da botânica e então ter um programa de pós-graduação do nível do nosso e poder contar com alunos de mestrado, doutorado, pós-docs e jovens pesquisadores colaborando na força-tarefa de desenvolvimento de pesquisa do Instituto é muito importante. E também, Emerson, a gente não pode esquecer dos nossos alunos de graduação PIBIC, porque são a partir deles, né, que vão... eu acho que eles são primordiais para a gente, porque com eles a gente, nós, pesquisadores, conseguimos ensinar, aprender com eles, e eles vão sendo formados ali, então são eles que passam para o mestrado, são eles que depois vão para o doutorado, né? Então, acho que todos nós, né, incluindo o PIBIC, mestrado, doutorado, pós-doutorado, jovem pesquisador, ótima notícia que você trouxe para a gente, que um jovem pesquisador muito bom mesmo saber que nós vamos ter agora um jovem pesquisador ali dentro do Instituto Botânico. Não tenha dúvida, Silvia, o nosso PIBIC é o berçário, digamos assim, desses alunos que vão futuramente compor a nossa pós-graduação aí, né, participar da nossa pós-graduação ou futuros pós-docs. O Botânico também faz um esforço enorme para tentar manter convênios com universidades, para abrir a possibilidade de estágios não obrigatórios e obrigatórios. Obviamente, a gente sempre trabalha nos limites da instituição de poder absorver esse pessoal, mas, de qualquer modo, nunca abriremos mão no sentido de tê-los para que, inclusive, a nossa função de capacitação de pessoal sempre se mantenha, né? Eu acho que é isso mesmo, Emerson. Tem mais alguma colocação para fazer? A gente poderia fechar. Então, eu quero agradecer muito mesmo a participação de todos aqui, dos alunos que fizeram perguntas, a Inês, que é a minha parceira, né, em tudo, a Mutuê, que ela não está aqui no momento, ela não pôde participar, mas... né, está sempre com a gente, que é a coordenadora, a Denise, que está aqui, que eu estou vendo, então, a todos os docentes que estão aqui prestigiando a gente, aos alunos também que fizeram as perguntas e dúvidas novamente, quem tiver interesse no processo e ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a pós-graduação, né, eu vou deixar aqui novamente no chat o e-mail da pós-graduação para vocês. E eu acho que é isso, se a Inês quiser terminar com alguma informação ou agradecimento. Na verdade, eu quero agradecer, né? Agradecer principalmente a todos os alunos que colaborar aqui no nosso chat e dizer que a gente só existe com os alunos. Sem pós-graduação, o Instituto não seria o que é, porque nós não somos um instituto de pesquisa tecnológica, basicamente, nós também desenvolvemos essa linha, mas nós somos um instituto ainda bastante acadêmico e precisamos contar com toda essa colaboração dos alunos em todos os níveis, desde a iniciação científica até os nossos pós-doutorandos. E obrigada. Só quero fazer um agradecimento especial aqui para o Michel, que é o nosso TI, e para a Ada, porque sem eles, né, a gente não teria conseguido de forma alguma a fazer esse chat, que está sendo uma plataforma nova para a gente, ou seja, está sendo uma forma de comunicação muito nova para a gente, que eu acho que vai ser a tendência, até estava falando com a Ada, que a proposta agora é começar a fazer lives,
né, pelo menos uma a cada 15 dias ou uma por mês, para divulgar mesmo o nosso trabalho, divulgar o Instituto de Pesquisa, né, e sem a ajuda dos dois, a gente não teria conseguido, né, Inês? Acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada e obrigada a todos, gente. Eu acho que é isso. Tá bom? Então, eu vou fechar agora a sala. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até mais, gente.